Olá pessoal, neste tutorial nós vamos entender a influência da imagem HDRI no nosso plano de fundo aqui, que é o background. Eu vou usar a versão 3.0.1, vocês podem usar qualquer versão para me acompanhar. Vamos lá. Eu coloquei aqui objeto esférico, vocês podem ver que esses objetos eu apliquei nele materiais distintos. Na primeira eu apliquei para ele um príncipe OBS-DF e configurei ele para trabalhar com metálico e um roughness totalmente zero. Então ele dá esse aspecto metálico polido. No segundo, eu mantive ele na condição de fuse, com o roughness na metade e zero em metálico. Então ele dá um aspecto aqui de cor básica. No terceiro, eu apliquei o efeito plástico. Dei apenas o roughness com valor zero, ele nos dá essa informação que vocês estão vendo aqui de imagem. Eu apliquei nele o recurso Transmission, que permite dar ao objeto uma aparência translúcida. Vim aqui mais embaixo, apliquei nele no Blend Mode, que é a mistura, o Alpha Blend e cliquei no Screen Space Refraction para criar o efeito de vidro. Vindo aqui no Render, eu habilitei o Screen Space e o Refraction. Bem, eu tenho aqui 4 objetos. Se eu der um giro orbital aqui, vocês vão ver que eu tenho os materiais com influências interessantes. Por que essas influências estão sendo interessantes? Porque eu estou utilizando aqui o modo chamado Material Preview. Ele vai nos permitir ter um plano de fundo aqui virtual para fazer essa influência junto à nossa cena. E se vocês notarem, quando eu clico aqui nessa setinha, eu abro o Viewport Shading. Vocês vão ver que eu tenho aqui o World Opacity. Eu estou utilizando a opacidade em modo zero. Se eu aumento, é como se tivesse uma imagem interagindo aqui no plano de fundo para criar esse aspecto que vocês estão vendo. Se eu clico no nosso objeto de seta, vocês vão ver que eu tenho aqui a opção de mudar essa iluminação. Então, clicando, eu tenho alguns modos de iluminação, como esse aqui, ele vai dar um resultado diferente. Se eu venho aqui e altero para um outro modo como esse, eu vou ter um outro resultado diferente. E vou alternando aqui até encontrar um valor adequado que possa interagir lá no processo. Porém, esse plano de fundo no modo Material Preview, ele não vai sair na renderização. Então, se eu vier para dar um render aqui, eu tenho os materiais, mas não tenho o plano de fundo. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso gerar aqui nesse plano de fundo uma imagem HDRI para criar o mesmo efeito que eu tenho aqui no Material Preview. Então, vamos voltar para o modo renderizado. E aqui nós vamos enquadrar a nossa cena para que todas as esferas fiquem de frente. Eu vou clicar aqui no eixo Y. E nós vamos agora colocar a nossa câmera de frente. Eu vou vir aqui em View, Align View, e vou usar o Align Active Camera to View. Posso usar o atalho também Ctrl Alt 0, se eu tiver aquele teclado que fica à direita aí. Pronto, aqui colocando a câmera de frente e dando o render, vejam que eu tenho as esferas com os efeitos, mas não tenho a influência de uma imagem aqui para poder melhorar a aparência dos objetos. Então, como é que a gente vai conseguir essas imagens? A gente tem alguns sites específicos que a gente pode baixar ou até mesmo a gente pode criar, contanto que sejam imagens com recursos de panorâmica que vão permitir o efeito. Então, um site aqui que eu uso muito é esse site chamado polyheaven.com. Vocês podem entrar nele e aqui vocês vão ter como baixar imagens HDRI, que é para usar no plano de fundo, até 16K de resolução. E vocês têm também texturas e alguns modelos que vocês podem usar aí no Blender. Então, se eu clicar aqui em HDRI, ele vai me levar para a coletânea de imagens. E aqui vocês vão ver que tem alguns cubos com aspectos distintos para dar uma informação de como seria a interferência dessa imagem junto aos objetos. Então eu já tenho aqui umas esferas já pré-definidas. Se eu quiser baixar qualquer imagem dessa, eu posso clicar, por exemplo, nessa daqui. Vai me levar para uma página seguinte e aqui eu tenho como baixar imagens que vão de 1K até 24K. Quanto maior o K aqui, maior a resolução e melhor a resolução, porém o arquivo é maior. Eu geralmente baixo imagens em 4K, mas quem quiser fazer um trabalho aí com mais definição, baixe imagens com valor maior. Aqui eu vou selecionar qual é a opção que eu quero. Eu vou baixar HDR. Tendo baixado a imagem, eu posso utilizar lá no meu procedimento, vindo aqui na opção chamada Word
E na opção Color, em vez de usar esse plano de fundo, que pode ser modificado quando a gente mexe aqui, se eu quiser alterar esses parâmetros, eu posso dar cores distintas, mas não vai ter a interferência que eu preciso junto à cena. Para eu ter a interferência, eu vou usar a imagem HDRI. E para isso eu venho aqui no Color e seleciono a opção Environment Texture. Quando eu clico aqui, ele abre uma tonalidade lilás, mas aqui vai surgir uma pastinha para a gente buscar uma imagem HDRI que a gente tenha baixado ou criado. Tá? Nós vamos lá no nosso diretório onde a gente colocou e vai escolher uma imagem qualquer aí para funcionar no efeito. Quando eu clico aqui sobre essa imagem, ela vai ter uma influência no momento que ela é carregada sobre os objetos. Então, se eu movimento os objetos aqui, tem uma influência a partir dessa imagem. Se eu altero o tipo de imagem, por exemplo, para um tom mais claro, eu vou ter a influência dessa imagem sobre os objetos de forma diferente. Se eu altero a imagem para um tom mais escuro, por exemplo, esse daqui, eu tenho uma outra influência dessa imagem sobre os objetos com as suas especificações de shader que eu dei para cada um, através do material. Agora, se eu quiser desabilitar esse plano de fundo aqui, no modo Eevee, eu posso simplesmente usar o Strength com fator 0. Mas quando eu tiro a imagem, os objetos vão perder a iluminação da imagem. Então eu mantenho aqui como 0. Então se eu quiser desabilitar a imagem do plano de fundo, eu posso usar o recurso. Em vez do valor, clicando no pontinho, eu seleciono o Ray Depth. Aqui eu mantenho as propriedades da imagem influenciando no material das superfícies e tiro a imagem do plano de fundo. Se eu quiser voltar, eu posso voltar aqui em Strength. Na opção onde eu escolhi, eu vou usar o scroll para cima até aparecer essa opção aqui chamada Remove. Eu vou desconectar. Aqui eu desligo e volto a imagem a funcionar. Quando eu entro no modo Cycles, pessoal, lá na condição do material, vocês têm aqui uma opção chamada Ray Visibility, tá vendo? Eu posso manter a imagem interagindo ou posso abrir essa opção e excluir o câmera. Com isso eu tiro a imagem do plano de fundo no modo Cycles e mantenho as propriedades dela sobre os objetos. Se eu quiser voltar, eu clico aqui, ele aplica novamente a imagem. Cada material desse vai ter uma influência baseado nessa imagem HDRI que vai fluir no efeito que precisamos junto à cena. Espero que vocês tenham entendido. Bom proveito e até o próximo tutorial.